Vamos meditar na palavra do Senhor, no Salmo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia no Salmo 1, Salmo de número 1, agradecer quem está nos assistindo, seja ao vivo, seja depois gravado. Pastor Weber que nos visita, Deus abençoe, seja sempre muito bem-vindo, meu irmão. Nós vamos ler o Salmo de número 1 e o Salmo de número 4. Salmo 1 e Salmo de número 4. Eu vou ler, os irmãos me acompanham atentamente aí. Diz assim esse Salmo da palavra do Senhor. Salmo 1 e Salmo 4. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora o Salmo número 4. Salmo de Davi, ao mestre de canto com instrumentos de corda. Um salmo de confiança em Deus no meio da angústia. Diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Voltando para o Salmo 1, quero só ler uma frase do versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu fui meditar no Salmo número 3, no Salmo 4, aí juntou com o Salmo 1. Eu queria falar nessa noite sobre a árvore na tempestade. Muitos sabem recitar os salmos de cor, não tem? E recitam os salmos assim, com maestria, de preferência quando tudo está calmo. Mas e quando tem tempestade? Como fica recitar os salmos? Quando há lutas, como fica declarar palavras de confiança no Senhor? E hoje veremos o Salmo 1 sendo testado na tempestade do Salmo 4. Então nós vamos ver o Salmo 1, seus princípios, seus ensinos, suas afirmações, suas exigências, seus apontamentos, no teste do Salmo 4.
O Salmo 3 e o Salmo 4 é interessante. O Salmo 3 é um salmo onde Davi, ele está fugindo de Absalão, seu próprio filho, que tenta roubar o trono, e Davi sai correndo de Jerusalém com homens, e as concubinas ficam para trás, e aquela confusão, o povo saudando Absalão como rei, Absalão, o próprio filho de Davi, traindo o pai, tirando o pai do trono, e Davi está indo, e ele então escreve o Salmo 3 sobre exatamente esse momento, e ele vai dizer como tem crescido os meus adversários, os que falam mal de mim, que se levantam contra mim são muitos, e ele vai durante o Salmo declarando que apesar disso ele confia em Deus. E o Salmo 4, os antigos comentaristas, até mesmo os rabinos judeus, eles achavam que o Salmo 3 e o Salmo 4 é a mesma ideia. O Salmo 3 é Davi orando de manhã, e o Salmo 4 é Davi orando de noite, no mesmo contexto, fugindo de Absalão. E o Salmo 1, ele começa com princípios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas que ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como um árvore plantada junto à corrente de águas, e dá uma ideia tão tranquila, né? Confiar no Senhor, meditar na palavra do Senhor, estar sempre perto de águas tranquilas, que coisa boa. E uma árvore vai crescendo, mas de repente essa árvore é colocada contra o vento, na tempestade do Salmo 4. E enquanto o primeiro salmo descreve o caráter do justo, o segundo salmo, Salmo 4, revela esse justo da pressão, da traição e da calúnia. Deve ser fácil alguém falar assim: não, eu confio no Senhor, olha que águas tranquilas, olha que bonança. Mas dá para falar a mesma coisa sendo traído pelo próprio filho? Alguns homens de confiança, em vez de seguir Davi, ficam com Absalão. Para o cristão, essa jornada do Salmo 4, de uma árvore resistindo à tempestade, ela vai além de Davi. Para o cristão, a jornada dessa árvore firme na tempestade aponta para a perfeição do Senhor Jesus Cristo. Como árvore firme ficou no seu lugar, e até hoje tem produzido frutos para a glória de Deus, e frutos que alcançam a gente. Então eu quero pensar rapidamente, irmãos e irmãs, eu não vou demorar, mas eu quero de forma muito focada falar de 3 aspectos, juntando as afirmações do Salmo 1, a força dessa árvore plantada junto à corrente de águas, que medita na lei do Senhor, a força dessa árvore testada na tempestade. Para a gente pensar o seguinte: será que eu estou firme no Senhor, meditando no Senhor, confiando no Senhor, fluindo das bênçãos de Jesus, e demonstro isso na hora da luta, do dia mal, do enfrentamento, quando eu tento me posicionar? Eu quero ver algumas coisas com os irmãos e as irmãs, 3 coisas. Primeiro, vamos falar um pouquinho da raiz que ninguém vê, que aponta para a intimidade oculta do homem e da mulher com Deus. A raiz que ninguém vê. No Salmo 1, a árvore é firme, porque as suas raízes estão aonde, irmãos? Versículo 3. Ele é plantado junto à corrente de águas. As suas raízes, elas estão perto das águas, e pode ter certeza, se você tira a terra dessa árvore, a maior parte das suas raízes estão crescendo na direção da água. A raiz é oculta, ninguém vê, mas ela está no lugar certo.
fluindo das bênçãos do Senhor, recebendo das bênçãos de Jesus. A árvore, ela é firme, porque suas raízes estão junto às correntes de água. No Salmo de número 4, o versículo 4, Davi fala para aqueles homens que estão traindo, que estão caçando no deserto, dizendo assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro do coração e sossegai. Davi está dizendo assim: vocês que estão me traindo junto com Absalão, vocês que estão contra mim, quando vocês se deitarem à noite, para pensar se o que vocês fizeram está certo. Medita nessas coisas, porque eu, Davi, medito nessas coisas. Eu, Davi, estou prestando atenção nessas coisas. Queridos irmãos, é a meditação do coração. Ele fala: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Por que Davi chama esse povo a arrependimento e para pensar nessas coisas? Porque Davi é assim. A sua raiz é tão profunda nessas águas que fluem as bênçãos de Deus, que ele fala para os outros fazerem o que ele fazia. E o que é que ele fazia? No travesseiro ele pensava: como está o meu coração? E ele via assim: estou na dependência do Senhor, então eu estou sossegado. Tanto é que ele vai terminar o versículo 8 falando assim: em paz me deito e logo pego no sono. Davi aqui, queridos irmãos, ele medita no seu coração, ele está espiritualmente enraizado em Deus. Isso aponta para Davi como sombra de Cristo. O mundo via Davi sendo perseguido. Ele é um tronco sendo açoitado pelo vento da revolta do seu próprio filho Absalão. Ele é uma árvore que está lá com a sua copa balançando. No dia 20 de setembro, teve a tempestade aqui, se lembram? De domingo para segunda de manhã, eu abri a janela ali de casa, e essas áreas de estacionamento assim, elas rodavam assim, parecia aquele boneco de posto de gasolina, né? Eu achava até que ia sair voando, né? E dobrava assim para lá e para cá no vento, misericórdia. Então sai tudo voando aqui, ó. Davi, ele estava sendo perseguido, e o mundo olhava para ele como uma árvore açoitada pelo vento, traída pelo seu filho Absalão, mas internamente Davi tinha suas raízes profundas, bebendo da fonte da justiça, bebendo de Deus. Enquanto seus inimigos dependiam de fatores externos, versículo 4, Salmo 4, versículo 7, dependiam de cereal e de vinho com fartura para se alegrar. Enquanto os inimigos dependiam de fatores externos, Davi é uma árvore que permanecia verde, que permanecia firme, porque estava junto do Senhor. E Cristo, irmãos, Cristo Jesus é realidade. Davi é uma sombra, um homem que confia em Deus, mas Davi é imperfeito. Mas nessa imperfeição ele aponta para Cristo, que é a árvore perfeita, com raiz grudada em Deus perfeitamente. Jesus é a raiz perfeita, é realidade. Sua intimidade com o Pai em oração era a fonte que sustentava. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas contudo ele sempre agradecia ao Senhor, dizendo assim: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Davi era uma sombra de alguém enraizado em Cristo, enraizado em Deus, apontando para Cristo. Mas Cristo é muito mais do que sombra. Ele é a figura real. Ele é a árvore real, que nunca foi abalada. Tentado por Satanás no deserto, recebeu desconfiança da família, dos apóstolos, dos discípulos, de Roma, dos fariseus, dos saduceus.
no entanto ficou firme na tempestade, para que você e eu tivéssemos hoje onde nos tornarmos galhos dessa videira verdadeira. Aplicando isso para nós, essa raiz, essa intimidade oculta com Deus que nos sustenta na tempestade, devemos estar enraizados em Cristo pela obra do Espírito Santo. A nossa raiz não é um sentimento espiritual. Eu sinto que eu estou em Deus. Não é sentir, é crer. É muito mais do que sentimento. O sentimento está junto, mas não é por sentir. A nossa raiz é o próprio Cristo, é o Espírito Santo que nos abre a palavra e nos faz entender quem é Cristo, e nós confiamos em Cristo, e nós estamos enraizados nele. Paulo vai dizer, radicados em Cristo. E é nessa conexão, nesse enraizamento, nem sei se é a palavra que diz assim, mas enraizados em Cristo, melhor dizendo, nós temos a seiva que vem da árvore que é agir. E nós somos alimentados e somos protegidos. E temos força. E quando a tempestade vem, como essa de Davi, enfrentando a traição de seu filho, nós não caímos, nós não somos derrubados. A intimidade não é um sentimento, mas unidos a Cristo nós somos alimentados verdadeiramente. Olha o que diz João 15, versículo de número 5. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Depois ele vai até dizer que quando permanecemos nele, nós damos fruto, e o nosso fruto permanece. A primeira verdade, então, é que a árvore, ela aguenta firme na tempestade, porque ela tem uma raiz que ninguém vê, uma intimidade que ninguém vê junto com Deus. Se eu perguntar para você, você é íntimo de Deus, o que você responderia? Você ora sozinho e fala: Deus, esteja aqui comigo, ouva a minha voz, escuta o grito da minha alma, diante do Senhor eu me derramo. Mas quando o mal se levantar, estarei de pé, porque o Senhor me segura. Amém, irmãos? Uma segunda lição aqui, comparando o Salmo 1 com o Salmo 4, também poderia ser feito o exercício do primeiro com o terceiro Salmo, enfim. A segunda lição é a lição da estabilidade versus a palha. E isso é um antídoto da ansiedade. No Salmo 1, o Salmo 1 faz um contraste muito claro, muito nítido. O justo é uma árvore plantado junto à corrente de águas. E o ímpio é o quê? É a palha que o vento dispersa. A ansiedade diante das coisas da vida nos torna superficiais, voláteis, enquanto a oração, o enraizamento em Cristo e a confiança nos dão peso, nos dão profundidade, nos dão fortalecimento. Quando a gente olha para o Salmo 4, a gente consegue ver Davi com estabilidade, e não como palha, como os ímpios. Davi, como essa sombra de Cristo, nos revela que os rebeldes que seguiam Absalão para atrair Davi, eles eram instáveis. Olha o Salmo 4, versículo 2: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e fareis o quê? Amareis a vaidade. E a Bíblia diz que a vaidade é como vento, a vaidade não fica de pé. Até quando amareis a vaidade, buscareis a mentira.
a verdade permanece, irmãos, e a mentira, ela cai, ela se desmancha, ela não suporta. A ansiedade nos torna o homem superficial, volátil, mas a confiança torna um homem profundo, firme. E Davi era assim, diferente dos rebeldes que confiavam na vaidade, na mentira, eram levados por ventos de ambições. Absalão, vai lá, tira o seu pai. Depois você lê 2 Samuel 15, 16 e 17, que vai ter essa história lá. Isso, Absalão, vai lá, vamos tirar o seu pai do trono, nós vamos governar, nós vamos ficar no poder. Os vaidosos buscavam esse vento, essa coisa instável, e nada mais era do que palha. Davi, porém, materializa a estabilidade da árvore, declarando que, versículo 8 do Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono. Imagino Davi fugindo de Absalão, fugindo de Jerusalém, fugindo pelo deserto, e a noite chega, e ele está ao relento, debaixo de uma árvore, numa caverna, do lado do riacho, não faço ideia. Mas mesmo assim, fugindo, deixando o seu palácio tudo para trás, ele deita e dorme. Queridos irmãos, é uma pena que tantos cristãos têm o contrário, né? Tem uma cama, colchão até que faz massagem, viu que os colchão faz massagem? Você fica balançando lá, um ar-condicionado, um travesseiro para os pés, um travesseiro para a lombar, um travesseiro para o pescoço, um ar-condicionado lá, põe 20, 18, temperatura que quiser, mas na hora de dormir, o sono. Nós precisamos aprender a estar enraizados em Cristo, para que a nossa confiança seja tão forte nele, que as lutas e a tempestade que sempre teremos não vão tirar o nosso sono. Amém, irmãos? Porque nós confiamos no Senhor. Davi, em paz me deito e logo pego no sono. Não é demorado, não é logo. O vento soprava, mas Davi tinha estabilidade. Não era como palha jogada pelo vento. E Cristo, irmãos, Cristo muito mais, há em Cristo muito mais estabilidade. Ele tinha tanta luta, tanto sofrimento, mas não havia em Cristo ansiedade. Ele até ensinou para a gente o que? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós vemos a estabilidade de Cristo absoluta em Jesus dormir, por exemplo, em Mateus 8, na polpa do barco, e a tempestade lá, os discípulos esperados, e Jesus dormindo no barco. O mar se agitava como uma palha no vento, mas o rei permanecia em repouso. Lá na cruz, na maior tempestade de todas, na maior revolta de todas, depois de toda a obra estar pronta, ele vira para o Pai e fala assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele repousa seguro, mesmo na morte, mas nos braços do Pai. E o que isso ensina para nós? O que isso ensina para você e para mim? Que a ansiedade é o vento que tenta nos transformar em palha. Às vezes as lutas vêm tentando tirar a gente do prumo, para em vez de ser uma árvore, a gente virar palha. E é triste ser palha, né? O vento leva e bate tudo quanto é lugar. A estabilidade da igreja, a sua estabilidade, a minha estabilidade, repousa em sabermos que em Cristo o nosso repouso é seguro. Em Cristo a nossa vida eterna é
é certa. Em Cristo, o diabo não pode nos tirar das mãos de Deus. Em Cristo, a esperança sempre vive. Não seja palha, meu irmão, mas seja uma árvore estável, plantada junto a correntes de água, por causa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E a última lição, comparando o Salmo 1 com o Salmo 4, está no fruto. No Salmo 1 diz que a árvore dá o seu fruto no devido tempo próprio, não é isso aí? Salmo 1, versículo de número 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Qual é o nosso fruto? O Salmo 1 diz que a árvore dá o seu fruto no tempo certo. Na perspectiva de comentaristas judaicos, o Salmo 4 é o tempo certo da provação, onde o fruto da maturidade aparece. Em outras palavras, os antigos comentaristas judeus, eles acreditavam que no Salmo número 1 é apresentado assim: a árvore fica firme e dá fruto no tempo certo. No Salmo 4, Davi é perseguido. No Salmo 4, Davi é traído. E é no meio dessa tempestade que Davi tem que produzir fruto no tempo certo. E qual é o fruto no tempo certo? É a coragem de quem anda com Deus. O fruto certo não é assim: está tudo bem, então eu vou fazer coisas boas. Não, o fruto certo é o seguinte: eu estou em Deus, eu estou em Cristo, e quando a tempestade vem, eu me comporto do jeito que agrada a Deus. Esse é o fruto dado no tempo certo. A sombra que Davi é aqui, ele aponta para Cristo, no fato de que o fruto de Davi foi o seu autocontrole. Davi, no meio dessa tempestade, ele não ficou com birra. Já viu o menino com birra? A raiva da gente? Mas tem algum que faz birra espiritual, e ele não está fazendo birra. O texto vai dizer que quando ele está fugindo, ele até diz para os homens o quê? Versículo de número 4: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro, o coração sossegai. Ele fala: irai-vos e não pequeis. Ele está sendo traído, ele está sendo machucado pelo próprio filho e outros homens de Israel. No entanto, o que ele fala para esses homens? Se arrependam, porque Deus perdoa. Se arrependam, porque Deus abençoa. Se arrependam, porque Deus tem misericórdia. O fruto que ele demonstra aqui, no meio da tempestade, é o da coragem de ter compaixão. É o da coragem de mostrar interesse que o outro seja transformado pelo poder de Deus. Ele não retribui insultos com insultos. Ele não retribui raiva com raiva. Mas ele diz: irai-vos e não pequeis. Davi convida esses homens traidores ao arrependimento. Esse é o fruto de uma alma alimentada pela palavra de Deus. No Salmo 1, o justo medita na lei de Deus dia e noite. A tempestade vem e ele é traído. E qual é a oração que ele faz pelos traidores? Talvez a mesma de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu sei que há salmos imprecatórios de maldição, mas eu não acho que o cristão deva fazer essas orações de imprecação. A não ser contra o diabo, né? O Senhor prometeu quebrar a cabeça de Satanás, pode pisar, mas para o próximo. Não é assim que a gente caminha.
Davi, na tempestade, ele demonstra o seu fruto com compaixão, com coragem para pedir. Deus justifica, Deus perdoa, Deus abençoa, e ele fala para esses homens: olha, irai-vos e não pequeis, muda de ideia, muda de rumo. O fruto de uma alma bem alimentada na palavra de Deus, ela é cheia de compaixão. E como que esse ato de Davi aponta para Cristo? É que o fruto perfeito de Jesus, demonstrado na tempestade maior, foi a sua justiça absoluta. Jesus era tão justo que ele morreu por ser justo. Já viu alguém ser condenado por estar tudo certo? Já viu alguém condenado porque é bom? Jesus foi, não foi? Lembra quando Pilatos interroga Jesus? Ele interroga e no final ele fala o quê? Jesus era culpado ou inocente? O que é que Pilatos fala? Que Jesus era inocente. E ele pede água e fala assim: vou lavar minha mão aqui, porque eu estou assim, ó, livre do sangue desse justo aí. Ele é justo, ele é inocente. E o que é que nós vamos fazer com ele agora? Bom, agora nós vamos crucificar. Já percebeu que loucura que foi isso? Ele é justo, ele é inocente, mas manda para a cruz. Na sua justiça, Jesus foi levado para a cruz no seu sacrifício. E a gente lembra de Isaías 53, ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Na cruz, no penoso trabalho de Cristo, ele olhou para você e para mim, perdoados, libertos do pecado, mortos para o velho homem, vivos para a nova vida, andando com Deus. Qual era a maior alegria que Davi queria naquele momento? Era que Absalão mudasse de ideias, é que os apoiadores de Absalão se arrependessem. E o maior fruto da justiça de Cristo foi, ao ser levado para a cruz, pedir ao Pai para que você e eu fôssemos perdoados, porque não sabíamos o que fazíamos antes de nascer de novo. Eu quero aplicar essa ideia de dar fruto no tempo certo, no caso de Davi, na hora da tempestade, na hora de Cristo, fruto da sua justiça lá na cruz. E para nós, queridos irmãos, é termos paz com Deus. Romanos 5, versículo 1 vai dizer assim: justificados, pois mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus. Pela paz com Deus, que está em Romanos 5, 1 estabelecido aí, nós recebemos o fruto de quê? De estarmos juntos com Deus, porque eu era inimigo, eu estava distante, eu estava em guerra, mas em Cristo agora eu tenho paz com Deus. E um dos grandes frutos de se estar em paz com Deus é nos aproximarmos de Deus, não como escravos, não como servos, mas como filhos. Essa coragem de nos aproximarmos de Deus e assim, confiando na justiça de Cristo, é coragem para orar, para adorar. Viemos aqui nessa noite para adorar a Deus, louvar e cantar. E a gente faz isso confiado na justiça de Cristo, que é o fruto dele que nos alcança. E agora nós somos chamados a frutificar. E um dos grandes frutos para você e para mim é a nossa aproximação de Deus. Hebreus vai falar o quê? Entrai com intrepidez, aonde? Na sala do trono. Pelo novo e vivo caminho que Cristo consagrou a nós por meio da sua própria carne. Pela paz com Deus. Fruto que Cristo conquistou para nós. Nós nos aproximamos com coragem e oramos com fé e adoramos com alegria, na certeza de
nosso para Deus está aberto. Não há empecilhos. Santo Agostinho disse num comentário dos Salmos que não há armadilhas no coração, ou melhor, não há armadilhas no caminho do cristão, porque o caminho do cristão é o próprio Cristo. Então você e eu somos chamados a nos aproximarmos de Deus por esse caminho que não tem perigo. Fora desse caminho só tem tempestade, mas nesse caminho só tem bonança. Quando olharmos o Salmo como o primeiro, cheio de princípios e cheio de frases até quase filosóficas, né? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. É como árvore plantada, não é como palha. Lembremos que isso é colocado à prova, logo na frente, na vida de Davi, porque também é colocado em prova na nossa vida. Você está enraizado em Cristo, firme em Cristo, bebendo da água que sai do trono de Deus, da água viva que sai do trono de Deus. Você tem estabilidade em Cristo, ou é palha jogada pelo vento? E você demonstra fruto nos momentos mais importantes que você precisa, principalmente o fruto de nos aproximarmos de Deus e adorarmos a Ele em espírito e em verdade. O Salmo 1, princípio. O Salmo 4, aplicação. Tudo isso aponta para a árvore mais firme, para o fruto mais perfeito, que é o Senhor Jesus. E nele podemos ser essa árvore também, enfrentando qualquer tempestade, em pé, e não sendo jogado por ela. Amém, irmão? Amém. Você e eu somos chamados para ler esses textos como salmos e encontrar aonde frutificar na nossa vida e aonde ficar em pé quando a tempestade chega.